Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição dos podcasts do PIBID da Unify. Falando hoje com mais uma supervisora, a professora Elizabeth Massuia. Tudo bem, professora? Tudo jóia, Marcos, tudo bem. Elizabeth, quem é a Elizabeth e como a Elizabeth se empoderou de ser professora? A Elizabeth tem uma história muito interessante de profissão. Eu iniciei na profissão depois de ter feito uma primeira universidade. Eu me formei aqui na Unify em 89, na época era só FAI, em Ciências Contábeis. Aí eu trabalhei um ano e pouquinho e achei que aquilo já não fazia mais não era mais a minha praia. Eu voltei para o magistério, fiz 3 anos de magistério, me formei como professora, fazendo estágios já, aí eu já me encontrei no magistério como professora. Fiz estágio no Tigrinho na época, aí nesse meio tempo eu tive meus 2 filhos, e aí eu retornei fazendo concurso para a prefeitura. Eu consegui passar no concurso na primeiro processo seletivo de 98, e em 2000 eu me efetivei na rede como professora do ensino fundamental. E foi aí, em 2000, que eu voltei para a universidade, fiz pedagogia e me formei em pedagoga. Então, só a partir dali eu já não sou mais contabilista, eu sou professora. Professora, de uma contadora para uma contadora de história, foi bastante a mudança, né? Bastante, mas eu me identifico muito mais como contadora de história do que como contadora de dinheiro. A gente falou também com outra supervisora que fez magistério, só que ela fez magistério no ciclo do ensino médio, que era o mais natural, né? As pessoas elas iam para o ensino médio, elas terminavam o ensino médio com o magistério. Como é que era essa volta para o magistério? Fazia uns 3 anos só da parte específica, é isso? Isso, eu eliminei algumas matérias na época que eu já havia feito na faculdade, né? Então, sociologia, eu já tinha sociologia, então eliminei. Estatística, eu também eliminei, porque eu tive uma bagagem de estatística na faculdade muito grande. Então, eu eliminei praticamente 1 ano ali de algumas matérias que eu já havia vivido no curso do ensino médio da época, né, que era o colegial, que eu já tinha vivido, e da faculdade de Ciências Contábeis. Mas o mais interessante na época do magistério ali foi a questão do estágio, né, o estágio supervisionado. Eu já consegui estagiar numa escolinha, onde eu já ganhava alguma coisinha para fazer o estágio e trabalhando ali, né. Então, foi uma vivência maravilhosa a questão do magistério. Então, todo mundo fala do ensino médio, perdão, todo mundo que fala do magistério fala exatamente dessa vivência. O magistério e a prática, né? O vivenciar a escola, era diferente? Quando eu fiz a pedagogia, eu vi essa diferença. Eu vi a diferença do magistério e da pedagogia nessa questão prática, né? Porque no magistério a gente estava colocando as mãos na massa muito próximas. Eu peguei um instituto na época que tinha, concomitante ao magistério, eles davam aula para o ensino fundamental. Então a gente via as crianças, a gente fazia algumas atividades com as crianças ali, o Teófilo, a gente fazia estágio no Teófilo com crianças pequenas. Então era muito mais próximo do que o estágio que eu fiz na universidade, na pedagogia. Então eu achei que aí tinha muita diferença, sim. E nesse sentido, eu acho que o PIBID vai bem de encontro ao magistério, né? Eu acredito que sim, que é colocar o estudante de pedagogia diretamente com o aluno, com a escola. Essa vivência bem prática, eu acredito que ela vai acrescentar demais na vida desse estudante de pedagogia. Bom, a professora começou numa área, foi para a educação, e dentro da educação, aonde é que ela está hoje, fazendo o quê, trabalhando com que nível de crianças? Hoje eu sou professora lá da Escola José Procópio do Amaral, trabalho com o 1º ano, eu sou especialista em alfabetização. A minha praia é a alfabetização. E aí, o 1º ano, já não é a primeira vez que a professora trabalha com o 1º ano. A gente vai trabalhar o PIBID com crianças do 1º ano e do 2º ano, tentando
atender umas lacunas que a pandemia possa ter gerado da educação infantil. Nessa tua experiência, essas lacunas existiram nos últimos anos? Existiram, existiram. Na verdade, Marcos, eu estava no departamento de educação, alocada lá como assistente pedagógica, acompanhando toda a dinâmica de sala de aula das professoras, mas eu não estava em loco, né? Então eu tinha uma ideia das dificuldades que as crianças encontrariam nesse retorno presencial, mas era uma ideia, né? Quando eu recebi os meus alunos de primeiro ano, esse ano, eu percebi que era uma ideia até muito simples do que viria dificuldade. A dificuldade veio muito grande. Foi por falta da convivência mesmo. Eu senti que as crianças do meu primeiro ano, que graças a Deus já estão bem organizadinhas, né, evoluíram muito bem, mas o que elas vieram com muita defasagem. Por exemplo, assim, eles não tiveram convivência entre eles. Então eles sabiam que o fulaninho, tinha um fulaninho que estudou com ele, mas ele não sabia o nome. Tinha alguém que ele viu numa atividade que foi na escola no ano passado, mas ele também não sabia o nome. Quando eu pedi, vamos formar uma fila para tomar o lanche, eles não sabiam o que era formar uma fila, porque em casa a gente não faz fila, né? A gente faz fila no cotidiano, a gente não faz fila dentro de casa. Saber a vez de esperar para falar, até que eles sabiam, mas a ousadia de fazer uma pergunta eles já não tinham, porque eles ficaram em casa, então ficaram meio assustados comigo em algumas situações. As questões matemáticas que você colocou lá no PIBID, né, nas formações, vieram realmente com muita defasagem. Saber diferenciar o que é o maior e o menor no contexto ficou difícil, as questões de lateralidade, de organização de espaço. Então, veio sim, com bastante defasagem por conta desse afastamento. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Foi um tempo, quase um ano e meio letivo. Sim. E entenda-se também que quando a gente fala de defasagem, a gente não está fazendo uma crítica ao trabalho dos professores, pelo contrário. O que foi feito já foi muito. Foi demais. Né? Porque a gente não tinha ferramenta, a educação infantil e as séries iniciais talvez foram as mais afetadas. Sim. Porque o negócio é fazer mediação no ensino superior, todo mundo tem celular, a comunicação é rápida, está todo mundo alfabetizado, tem autonomia. Na educação infantil e nas séries iniciais foi muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Tanto que, enquanto estive na assistência pedagógica, eu fiz formação com professores e uma das coisas que eu mais bati em cima, que eu falava para as professoras, eu falei, eu entendo a dificuldade de vocês, porque eu estou tentando me colocar na posição de professora remota das crianças e eu não consegui achar uma fórmula ainda para alfabetizar uma criança online. Eu ainda não consegui, eu falava isso para elas. E muito menos assim, como ensinar matemática sem manipular as coisas, sem tocar, sem fazer as intervenções, como alfabetizar sem intervir presencialmente ali com as crianças. Então eu falava para elas, eu entendo a dificuldade de vocês, porque eu ainda não consegui achar uma resposta para isso. Bom, diante da necessidade que a professora disse de tocar, de manipular, a gente pode esperar um PIBID bem prático, né? Com certeza, porque é isso que eu acredito, que a matemática tem que manipular, tem que tocar, tem que contar, tem que mexer o corpo, é tudo integrado. A gente fala de pandemia, mas hoje a gente vê um horizonte mais valoroso para os próximos dias e a vida presencial, né? A gente pode esperar que essa educação está aberta para essas novidades que a gente vai implantar? Sim, com certeza. Tem que estar aberta. Esse o nosso caminho daqui para frente. Essa vivência diferenciada que vai fazer muita diferença na vida das crianças mesmo. Bom, antes da gente voltar a falar do PIBID enquanto prática, conta pra gente como é que foi desde aquele momento que chegou a notificação para a nossa reunião no teatro. Em que momento esse PIBID te encantou a ponto de hoje ser uma das supervisoras? Quando eu soube que aquela reunião era direcionada para o PIBID, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, falei assim, eu vou na reunião porque me interessa. Porque eu já conheci o programa, por estar na assistência pedagógica do departamento, eu já conhecia esse programa, o programa de docência
também, né, residência. E eu achava que a São João merecia esse tipo de trabalho, esse programa para a gente. E aí, como eu já estava de volta na sala de aula, é um programa que eu acredito, falei, agora eu vou e eu quero fazer parte disso. E aí fomos para o teatro, depois a gente teve aqui na capacitação. O tema te encantou? Claro, muito, até porque quando eu fiz a minha especialização em práticas de letramento e alfabetização, o meu TCC da época foi a ludicidade na matemática em sala de aula. Então é muito voltado para essa situação que você está propondo, como é que é o nome? Dos processos mentais. É que cada autor usa um termo, né? Os processos mentais foi a minha base também, de como fazer a criança manipular, o que fazer com a criança para que ela ultrapasse isso, que ela cresça naquela situação naturalmente, né? Usando jogos, usando brincadeiras. Bom, nessas condições agora você está com um grupo de 8 bolsistas, né? E as meninas nessas condições que a gente já conversou de magistério, de prática, elas estão bem prósperas para trabalhar com o manipulativo, com o lúdico, isso fazendo um grande diferencial na vida não só profissional, mas até pessoal delas, né? Porque a gente não tem como destituir o professor da pessoa, né? A gente é quase professor o tempo todo, né? As meninas ganham muito com o PIBID? Ganham. Sabe onde que elas ganham, Marcos? Na questão assim, olha, quando eu, professora, vou fazer um trabalho de jogos dentro da sala de aula, eu tenho que me preparar muito mais do que se eu fosse dar uma atividade no livro, por exemplo. Porque eu tenho que pensar no jogo, eu tenho que pensar em todas as regras, como eu vou explicar essas regras para as crianças, na dinâmica da sala, que a sala é grande, você não vai jogar com uma criança só, você vai jogar com um grupo. E aí existe uma coisa que nem sempre o estudante vai entender se ele não vivenciar. É que na hora do jogo, na hora da atividade, você tem que ter jogo de cintura, você tem que estar preparado para intervir sem ficar estressado. Então, eu acho que essa vivência desses estudantes, nessa prática, ela vai ir para a sala de aula. Quando ela pegar a sala de aula dela, ela já vai ter experimentado isso e ela não vai passar tanto perrengue quanto a gente passa nas primeiras vezes que a gente está na sala de aula. E aí cada criança que ela atender é um laboratorinho, né? É um laboratório. E eu ainda comentei com meu marido que o professor tem que estar antenado aos sinais que a criança dá. Às vezes ele precisa, às vezes ele planejou uma coisa gigantesca, muito legal, e a criança não está rendendo, mas ela está te dando um sinal de que aquilo não está legal. Então essa experiência do PIBID vai proporcionar para elas, já começar a funilar o olhar, enxergar qual é o sinal que ela está me dando. De repente é um giz de lousa que você tem que dar na mão dela, para ela, ao invés de escrever no papel, ela escrever na lousa. E aí ela deslancha. Isso, só a vivência da sala de aula, né? E às vezes no estágio passa despercebido. Passa despercebido. Porque está lá estagiando, não é a iniciação à docência, que é o ID do PIBID, né? Exatamente. E aí, agora a tua escola sede é a Luiza de Lima Teixeira, né? Você falou que você trabalha no Procópio, né? Geograficamente não está tão distante, a cidade não é tão grande, mas também entender a clientela escolar, o entorno da escola é importante para esse projeto, né? É muito importante a gente saber como essa criança está vindo para a escola, né? Porque, se não me engano, o Luiza de Lima é uma escola que tem período integral, né? Então, a gente entender que essa criança às vezes chega na escola às 7 horas e sai às 5 da tarde, é importante para a gente saber dosar as atividades, entender que ponto ela precisa ser mais estimulada, entender que às vezes a criança, alguns jogos que a gente imagina que vai ser muito bom para aquela criança, para aquele momento, não é o adequado, porque a gente tem que conhecer a clientela. De repente no Procópio funciona muito bem, mas no Luiza não vai funcionar.
E você já teve experiência nessa escola, quando estava na supervisão, já conhece um pouco ali? Na assistência, eu conheci o Luísa, a gente fez alguns trabalhos lá, tentou fazer alguns trabalhos. É uma clientela tão boa quanto o Procópio, mas tem as suas características mesmo. É uma região diferente da cidade, é a questão do período integral, é a questão das famílias, que a gente precisa entender as dinâmicas, né, para facilitar, mas é uma escola muito boa, vai funcionar super bem. Ó, já te dando um spoiler de quem vem como teu bolsista, tem bolsista que é da própria região, que bom, né? Que bom. Então já é legal para se empoderar ali do bairro, para entender, né, para poder fazer essa... Até para a gente poder conversar bem com as famílias, Sim, né? As famílias são parte fundamental, né? A gente de repente está atuando na iniciação com as crianças, mas o professor não pode se ausentar de perceber o ambiente que a criança está inserido até chegar na escola, né? Até para que a família entenda que às vezes a criança está fazendo uma atividade, chega em casa falando, eu só joguei. E o só joguei da criança, ela não percebe o quanto ela aprendeu. Mas se a família não entender que esse só joguei é uma questão pedagógica importante, a família também não apoia o programa, né? Intencionalidade. Eu tenho falado disso, acho que em todas as conversas a gente fala de intencionalidade, que é o diferencial do professor, né? Exatamente. Senão fica o jogar pelo jogar, o brincar pelo brincar. Não que isso seja errado, faz parte do empoderamento da criança enquanto ser humano. Ela tem que jogar, ela tem que brincar, ela tem que cantar, ela tem que pular. Sim. Mas é a gente que dá esse contexto intencional, exatamente, né? O professor tem que estar atento, porque nesse brincar espontâneo, ele pode enxergar a dificuldade da criança, uma potencialidade dela, é aí que tem a diferença. Também tem isso, a questão da potencialidade, senão a gente fica preocupado em achar os déficits, né? De repente, numa atividade a gente encontra um super potencial ali. Exatamente. E tem que saber valorizar. Tem que saber valorizar. E estimular para que esse potencial também não se limite, porque de repente a gente não percebe o potencial e acaba amputando esse voo, né? Exatamente. De repente a criança é boa na oralidade, ela que vai ser o orador da turminha e explicar como é que vai funcionar o jogo. É muito bom achar isso. E aí, dessa sua fala de explicar para a turminha, acho que é aí que vem a grande defasagem da pandemia, esse contato de criança com criança. Exatamente. Né? O tal do eu, o outro e o nós, né? Que ficou meio nebuloso ali. É difícil, né? Eu, o outro e o nós, só na telinha, né? Ainda com hora para entrar, hora para sair, alguns nem com telinha. Nem tiveram isso, né? Porque também tem essa condição. Bom, esse foi o nosso papo inicial, viu, professor? A gente vai voltar, vai falar outras vezes, vai falar com as bolsistas, com as famílias, mas prepare-se, porque acho que a gente tem um lindo trabalho pela frente nos próximos 18 meses e muita coisa para fazer acontecer, né? Com certeza, e vai ser um lindo trabalho, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada, Mar. Falamos então com a professora Elizabeth, mais uma das supervisoras aqui do PIBID da Unify, que está cheia de vontade de trabalhar. A gente volta em outros momentos com outras situações do nosso PIBID. Até a próxima!